Fala Gilberto, tudo bem, meu amigo? Vou gravar esse vídeo então para apresentar a planilha finalizada. Então vamos lá. Primeiramente, né, ela ficou com essa design visual aqui bem bacana. Eu peguei a sua logo, né, a logo da empresa, e coloquei aqui as paletas de cores baseado na logo, né, mais para o vermelho e para o azul, tá joia? Então a planilha é constituída aí por esse menu superior, cadastros, lançamentos, relatórios e dashboard. Assim que você clica, você fica com esse fundo azul, né, que identifica que você está nessa guia. E em algumas guias, acho que a maioria aqui, quando você está nela, você vai ter submenus. Ou seja, então nós estamos aqui na guia de cadastros. Dentro de cadastro, nós temos esses 7 opções aqui. Cadastro de colaboradores, produtos, máquinas, operações, ordens, metas, né, de produção e motivos de paradas, beleza? Então, cadastro de colaboradores. Todos esses cadastros são importantes, principalmente para a base de lançamento, né? Então lá nós vamos ter algumas validações de dados, né? Simples, mas para você selecionar. Então, colaborador, que você tem liberdade de inserir. Um ponto importante também, você vai ver, obviamente, dados lançados aqui na planilha, e são dados, obviamente, fictícios, beleza? Então, apenas para eu demonstrar aqui o funcionamento. Então, depois, quando eu te mandar a planilha, ela vai estar totalmente zerada. Colaborador e função, tá? Opcional, função aqui, caso você queira ter algum controle, mas lá no lançamento você vai inserir o colaborador, aí você cadastra ele aqui. Cadastro de produtos, então que é o cadastro de todos os produtos que você tem, eu coloquei aqui 3, baseado lá na sua foto, mas aí você tem, acho que mais de 100 linhas aqui de opção para cadastrar todos os produtos que você trabalha e que você produz aí. Cadastro das máquinas, tá? Então aqui eu deixei 30 opções, que é o que você havia me passado. Aqui eu coloquei mais para você ter um controle paralelo, tá? Ele não tem impacto nenhum assim, na planilha em si, mas é caso você queira distinguir aqui, ó, a máquina 7 ela está em manutenção, então eu não vou usar ela. Então para você ter o status de cada máquina. E esse status aqui, você determina a partir desse cadastro aqui lateral. Então ficou bem fácil aqui de entender. Você cadastra aqui, né, algum outro motivo, algum outro detalhe aí para status de máquina, cadastrou aqui, ele fica disponível para você alinhar aqui. Né? Nesse caso que eu deixei tudo ativa, como né, só para dizer que todos estão ok para ser utilizado. Tranquilo, nada mais é do que cadastro de máquinas. Operações também, eu vi lá que você tem na parte de lançamento lá as fases, né, as operações, então aqui você também tem essa opção de cadastrar. As ordens, isso aqui já começa a ficar interessante, tá? Então, assim, como você... Até as perguntas que eu te fiz lá relacionadas às metas e tal. Então, todo lançamento que você vai fazer de produção, teoricamente, é para atender uma ordem. Ah, mas eu estou produzindo para deixar em estoque. Então, mesmo que seja para isso, nem que coloque um nome de ordem, estoque, produzindo sem ordem, enfim. Mas é importante você sempre determinar a ordem, né, que você está atendendo, né, a ordem de serviço, a ordem de compra, a ordem de venda, enfim, para você determinar. Então, o importante aqui nesse cadastro é o número, tá? Pode ser letras, enfim, o que for aí do dia a dia, né? Cliente, observações, opcional, tá? Caso você queira determinar alguma coisa a mais aqui. Então, importantíssimo esse cadastro de ordens. Tanto que, nas metas, conforme a gente alinhou, você vai vincular as metas programadas pela ordem. Então, por exemplo, você vai produzir lá 15 mil itens de um produto para atender um cliente, atender uma ordem de serviço, enfim, específico. Então, é aqui que você vai vincular. Então, metas por produto, você vai determinar o produto, que vai vir lá do cadastro de produtos, o nome vai vir automático, a ordem, ó, tá vendo? Ó, você seleciona por aqui. Ou seja, a minha meta do produto 417.410, da ordem 1, do cliente X, é 568 peças por dia e minha meta programada é de 15 mil. Beleza? Então, qual é a meta da ordem 1? 15 mil. Você pode criar, obviamente, para o mesmo produto, para atender a ordem 2, outro volume, que é o que eu fiz aqui. É um exemplo, tá? Então, para você realmente vincular aquilo que você tem de demanda para produzir. E o prazo, que você controla também, apenas visual aqui, para você saber como que está, é o prazo de entrega, prazo de produção, para determinar esse volume programado. Já então, produto, ordem e os volumes. Então, essa é a meta por produto. Motivos de parada, eu peguei lá da sua folha do diário de bordo, são 24 opções, já que eu deixei tudo pronto aqui para você depois fazer nos lançamentos, beleza? Cadastros é isso.
Agora vamos para a parte de lançamentos. O lançamento é o coração da planilha aí, né? Então aqui também eu lancei dados fictícios, enfim, aleatórios, só para eu ter dados depois lá nos relatórios. Então aqui bem tranquilo, tá, Gilberto? Isso aqui realmente é a base onde você vai ter que alimentar as coisas que vão acontecendo. Eu entendo que isso aqui seja aquele painel que você faz hoje na mão, é aqui que você vai inserir essas informações. O ganho, obviamente, é o quê? Que você é um banco de dados. Então, dia 1, dia 2, dia 3, você vai digitando aqui tudo que for ocorrendo. Data da produção, hora início e hora fim, né? Se você tem esse controle de horas, você coloca aqui, esse item aqui para começar às 8, terminar meio-dia, ou é o dia todo, enfim, né? Você coloca aqui a hora. A ordem, beleza? Então, assim, tudo que você está produzindo, você está atendendo alguma ordem. Então, eu vou produzir o item 417.410 da ordem 1 nesse dia. Mas tem o mesmo produto e eu atendo várias ordens. Aí você tem que colocar aqui as outras ordens. Por que que isso é importante, tá? É justamente pela meta. Então, eu tenho que saber o que eu estou produzindo, né? Para atender aquela produção programada. Então, aquela programação de 15 mil, 20 mil, 15 mil, 10 mil, que a gente conversou, você sempre está mirando uma ordem, né? uma venda, um pedido de venda. Então, obviamente que quando você for produzindo, você tem que vincular ela a uma ordem. Tá? Então, vamos supor que todo dia seja a ordem 1 até zerar. Tudo bem. Coloca aqui os dias, coloca os itens que fazem parte dessa ordem e coloca ela sempre aqui. A máquina, beleza? Você seleciona pelo cadastro e insere aqui, beleza? 1 a 1. Diferente, obviamente, de algo, de um painel onde você está escrevendo, aqui você tem que ir inserindo, né? Justamente por ser um formato de banco de dados. Aqui você tem que retratar o que acontece dia a dia. Então, no dia tal, eu vou usar a máquina 1 para fazer o produto X. Vou usar a máquina 2 para fazer o produto Y. Terminou o dia? De novo. Agora é dia 12/8. Qual que é a minha programação de produção? Você pode vir copiar isso aqui, não tem problema, do dia anterior, né? Minha produção vai ser isso aqui. Ainda estou atendendo a ordem 1, né? A produção de amanhã para atender essa ordem desse cliente. Cola aqui e insere as informações. Copia os produtos. A meta diária ela vem automática lá do cadastro. E conforme vai produzindo, dia a dia você vai inserindo aqui. Então, o produto específico aqui, minha meta é de 568 por dia, eu produzi 700. Produto 2, produzi 600. E assim por diante. Aqui você vai inserindo a sua produção diária de cada item, beleza? E aqui eu deixei um campo de observações, né? Caso você queira inserir alguma coisa, algum detalhe, campo aberto. E aqui é uma conta, ele traz automático o mês e o ano da data da produção. Já? Então, banco de dados, tudo que for acontecendo, você vai digitando aqui. Inclusive, daqui pode sair a sua programação, né, diária de produção. Né? A planilha ela tem filtros, então, eu quero deixar na tela aqui sempre a programação do dia. Filtro dia, vai estar em tela o que você colocou. No caso, dia 12 aqui eu coloquei só uma linha. Dia 11, eu estou aqui com tudo que tem que ser feito. Beleza? Então, planilha bem tranquila também de se usar aqui. Então, dentro de lançamentos, eu estou na tela de produções, beleza? Aqui, aqui produto e o que eu estou produzindo. E paradas. Também, tranquilo, você vai digitando, beleza? Isso aqui é um banco de dados. Data da parada, a máquina que parou, o motivo da parada e o tempo, beleza? E alguma observação, caso queira colocar. Então, aqui você vai inserindo também conforme for acontecendo essas paradas. Pega lá do diário de bordo, o que for acontecendo no dia a dia, vem para cá e transmite para a planilha, beleza? Então, aqui ele não está fixo, né? Porque senão a planilha fica muito pesada. Se eu deixar todas as máquinas aqui, dia 1, dia 2, dia 3, e até porque essa planilha aqui, ela não é para ser usada para um mês específico, para um período, é para vários períodos. Então, por isso que ela foi construída em estilo de banco de dados. Então, você tem aqui 10 mil linhas aí já configuradas com fórmulas para você ir digitando um embaixo do outro e você só coloca realmente o que acontece, beleza? Vai digitando, tudo certo. Essa é a base de lançamento. Então, assim, o coração da planilha é isso. Produção, obviamente os cadastros, né? Tudo vinculado, tudo certinho. Lançamento das produções, aqui que realmente você tem que digitar. E as paradas. Relatórios, eu fiz um monte de relatório para você, cara. Ficou muito legal. Tudo automático, tá? Ó, cliquei em relatórios. Tem 8 relatórios aqui disponíveis com todas as visões aí da base de lançamento. Beleza? Então, vamos lá. Tudo, de novo, tá? Tudo ele pega sempre lá dessas bases, tanto de lançamento de produção quanto de paradas, ele traz para cá. Você só tem que fazer alguns filtros, né? Enfim, do que você quer enxergar. Relatório 1, o que nós temos aqui? Aqui é um relatório
de produção por máquina mensal. Então, aqui você determina o mês. Ó, se eu colocar o mês de julho, tá vendo que ele já zerou aqui, porque eu não produzi nada em julho. Agosto, ele vai trazer tudo que você produziu máquina a máquina, produção total, tá? Independente do produto, é apenas para você ter essa visão geral do que aconteceu. Então, essa aqui são as máquinas, tudo prontinho, já trouxe aqui. A produção, a quantidade de paradas que teve cada máquina nesse mês. Então, obviamente que tem poucos lançamentos, mas no mês de agosto aqui, né, por exemplo, a máquina 3 teve 2 paradas e o tempo de parada. Então, você tem um extrato aqui completinho, bem visual, rápido, do que aconteceu no mês. Máquina, produção, quantidade de paradas e tempo de parada, beleza? Aqui também você coloca o ano, ó. Então, tudo ele respeita o filtro. Então, 2024 não tem nada lançado, agosto de 25 tem, e aqui está o resultado, beleza? Relatório 2. É a mesma ideia, tá vendo? Ó? Mesma lógica visual, porém mensal, tá? Então, aqui você tem a produção por máquina, o relatório 2 tem a produção de todas as máquinas mensal, um consolidado. Como está indo a minha evolução mensal? Então, o ano de janeiro a dezembro. Em agosto eu produzi 39.340 peças, itens. Eu tive 2 paradas e eu tive 1h40. Então, um extrato rápido e visual de todos os meses. Conforme você vai lançando, você vai vendo aqui a evolução, né? Como foi um mês comparado ao outro. Fica bem legal essas visões aqui. Relatório 3. O relatório 3, cara, já é um relatório mais encorpado e eu acho que ele é bem mais parecido com aquele seu painel onde você vai enxergando as coisas de forma rápida. Aqui, ó, ele traz toda a visão da produção, beleza? Então, sempre eu coloquei aqui filtrando pela ordem. Por quê? Porque para eu enxergar a produção acumulada não, a meta programada, né? Então você programa esse volume para atender uma ordem, né? Uma meta do quê, né? Então é aquilo que a gente conversou. Então, o que você tem de filtro aqui? O número da ordem, para justamente colocou aqui, ele traz aqui qual que é a meta programada para essa ordem. Se eu colocar aqui 2, ele já trouxe outra meta programada lá do cadastro. Se eu colocar a ordem 3, 20 mil, que é o que eu coloquei lá, beleza? Então é assim que funciona. Coloquei aqui. O que nós temos aqui? Código do produto, tudo automático, tá? Aqui você nem tem a opção de alterar, ele é tudo bloqueado para trazer as informações. Aqui vai trazer todos os produtos que você tem cadastrados, todos os produtos cadastrados, por código e descrição. Qual é a meta por dia de cada produto? Qual foi a produção do dia que você colocar aqui em cima? Ou seja, esse item da ordem 1 eu produzi 13 mil, 9.880, 16. Obviamente que eu lancei tudo em um dia só ali, só para mostrar. Se eu alterar o dia aqui, ó, 12/8, eu não produzi nada, tá? Eu tenho minha meta, não produzi nada, essa é minha meta programada, e aí você vai acompanhando para ver o que está acontecendo. Então ele ficou interessante. Então, por exemplo, aqui eu coloquei dia 12/8, nesse dia eu não produzi nada, né? Não lancei nada lá na produção. A minha meta programada para esse item dessa ordem de 15 mil, eu já produzi um total de 13 mil, por mais que eu não produzi nesse dia, né? Mas eu produzi tudo, nesse caso aqui, no dia 11, ó. Os 13 mil tá aqui. Então, ele vai acumulando conforme você vai lançando diariamente. Vou colocar dia 12 aqui só de exemplo. 13 mil, eu tenho a produzir 2 mil, já produzi 86,67% dessa ordem e meu prazo de entrega é dia 12/9. Tá? Então ficou uma linha aqui, cara, bem fácil de você entender e identificar. Você pode trabalhar com filtro. Eugênio, tem itens que eu não tenho meta, eu tenho cadastrado lá, mas não quero enxergar. Você consegue trabalhar filtrando só o que tem meta, só o que está programado. Então, é uma planilha dinâmica, beleza? Então, é assim que funciona. Então, esses outros itens aqui, né? Como eu lancei dados fictícios, ele ficou produção sem meta programada, porque eu acabei não cadastrando e por isso que ele ficou negativo. Ou seja, eu estou produzindo sem uma meta. Então, por isso que ele não tem nada para produzir. Na verdade, você já produziu a mais. É assim que funciona. Então, conforme você vai lançando, que vai ter a visão, ordem e data. A data vai trazer aqui e a ordem vai trazer o status geral aqui da meta programada e o acumulado. Totalmente automático, visual. Isso aqui você pode deixar na TV, conforme você vai lançando, isso aqui você vai tendo enxergando tudo que tem para acontecer no dia, né? E vai lançando aqui. Relatório 4. Mesma ideia, tá vendo? Ó? Mesma ideia, porém esse aqui um pouco mais consolidado. Produção do dia, independente da ordem dos produtos, tá?
aqui é detalhado por ordem, né, e meta programada, aqui já é a produção do dia. Eu quero saber o que eu produzi no dia. Dia 12, não produzi nada. Tá? Dia 11 do 8, é isso que eu produzi. Todos, o item tal, produzi 13 mil e assim por diante. Colocou o dia aqui, ele traz o resultado. Relatório 5, relatório de paradas por motivo, beleza? Então, os 24 motivos estão aqui. E aqui você tem a visão mensal. Como foi minhas paradas, né, de produção, enfim, do mês de agosto. Por motivo de deslocamento operador foi 2, só teve 2, foi 1h40. Essa parada representou 100% das paradas do mês, em quantidade e em tempo, beleza? Então, aqui ficou vago, né, porque eu coloquei só um item de forma aleatória. Conforme você preenche lá, isso fica bem legal para você ter essa dinâmica, e tanto em percentual também. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes você vai ter uma parada em quantidade maior, mas em tempo não representou, né? Você pode ter 10 paradas de 1 minuto, por exemplo, e uma de 1 hora, né? Então, essa variação entre tempo e quantidade é interessante de enxergar do mês. Então, aqui você tem a liberdade de enxergar mês a mês como que fechou as suas paradas por motivo. Relatório 6, deixa eu ver, dá para ser a mesma coisa, deixa eu ver o que mudou. Tá. Aqui é por mês e ano e aqui é por dia. Interessante. Então aqui você tem visão por dia. No caso, como a gente só lançou uma informação, tanto esse aqui, o mensal, quanto esse está trazendo a mesma informação, porque eu lancei tudo no dia 11 do 8. Então aqui você tem a liberdade de enxergar dia a dia. Como foi minhas paradas ontem? Eu tive 2 paradas, dos itens tal, beleza, foi isso que aconteceu. Beleza? Mês e dia. Relatório 7. Esse aqui é um relatório por ordem, tá? Ele não tem filtro, ele vai trazer como está o atendimento de cada ordem. Isso aqui é interessante. Então, eu tenho lançado lá cadastrado 10 ordens, né? Ou seja, 10 ordens de produção para atender clientes, enfim. E aqui vai estar relacionado a todas elas. Qual é a minha produção programada? Então, eu tenho 15 mil da ordem 1, 14, e aqui você tem a evolução de cada uma. Olha que interessante. Então, você tem como saber como está o atendimento. Nesse momento eu estou produzindo a ordem 1. Claro que aqui foi aleatório, ultrapassou o volume, porque eu lancei tudo em uma só. Mas aí você sabe, a ordem 2 não produzi nada ainda, a ordem 3 nada. Conforme vai acontecendo, ele vai trazendo aqui essa visão. E por último, o relatório 8. Isso aqui, cara, é bem interessante, eu faço bastante, que é uma visão rápida e consolidada daquilo que você quer enxergar. Olha como funciona. Insira um ou mais filtros no grid abaixo e clique em buscar. Isso aqui é o que você quer enxergar das bases de lançamento lá da produção, beleza? É para você ter uma visão rápida. Então eu quero saber tudo o que aconteceu no dia 11 do 8. Buscar, ele traz. Eu quero saber tudo o que aconteceu no dia 11 do 8 na máquina T01. Tu clicou, opa, isso que aconteceu. Eu produzi 700 do item tal. Eu quero ver tudo que eu produzi no 11 do 8 do produto X. Tá? Ele vai trazer tudo o que aconteceu. Eu quero ver tudo o que aconteceu no mês de agosto. Cliquei, trouxe aqui. E ele vai trazendo os somatórios aqui em cima também. Então, eu deixei essas opções, né, que eu acredito que sejam os itens mais relevantes, vamos dizer assim, item, máquina, ordem, né? Então, como está a ordem 1, tudo que você colocar aqui, ele vai lá e traz o resultado, beleza? Isso aqui dá a base de produção. Então, é uma visão rápida e bem tranquila para você enxergar. Tudo que aconteceu lá na base de lançamento traz aqui. Lembrando que aqui você não altera, né? Por mais que eu apague aqui, apaguei. Se eu fizer uma busca, ele volta, porque ele está buscando lá da base de lançamento. Beleza, Gilberto? Relatórios completos, automáticos. Então, tem desde produção, de parada, atendimentos de ordem, volume, o que falta produzir, o que não falta. Tudo tem aqui, tudo com filtro, tudo bacana. E por último, o dashboard, tá? O dashboard, cara, basicamente, ele retrata, né, os relatórios, né? Porque todas as informações que estão no relatório, teoricamente, é o que está sendo lançado, que está sendo controlado, e o dashboard é apenas um visual mais bacana aí daquilo que está lá. Então, o que eu fiz aqui? Para voltar para o menu, tá? Você clica aqui na logo, Na logo ele volta. Então, eu não deixei isso aqui para não poluir lá visualmente, mas, clicou aqui, ele volta. O que nós temos aqui? Bem interessante também, visão rápida e clara. À esquerda aqui, nós temos 3 níveis de visualizações das informações.
Por dia, eu coloco o dia e ele traz tudo que aconteceu acumulado. E o dashboard é importante também determinar que ele é algo consolidado, ele tem que ser uma visão rápida para você saber o que aconteceu. Detalhes, muito detalhes, enfim, é interessante olhar nos relatórios ou na base de lançamento, beleza? Senão fica muito poluído aqui de informação. Então, o que nós temos aqui? Então, aqui à esquerda, né, nós temos a visualização por dia. Você coloca o dia aqui, tá? Campo aberto, ó, 12/8, 11/8. Você viu que já a planilha já se movimenta. Então, o que nós temos aqui? Ele vai trazer a produção acumulada do dia, a meta acumulada do dia também. Obviamente que não faz sentido nenhum, porque eu lancei mais produção do que meta. Quantidade de paradas e horas paradas. Desse dia, um resumo de tudo que aconteceu. Aqui embaixo, nós temos a visão por ordem. Ordem 1, ordem 2, ordem 3. Tudo que tiver lançado, tudo que tiver programado, ele vai trazendo aqui a meta programada, quanto que já produziu e o percentual de produção. E aqui embaixo é um resumo mensal. Então eu quero saber como está o meu mês de agosto. Então eu já produzi 39.340 peças, tive tantas paradas e tantas horas paradas. Visualizações dia por ordem e mês. Obviamente que o mês e o dia tá igual porque eu lancei só em um dia, tá? Deixa eu voltar. Então vamos lá. Esses dois gráficos aqui, eles estão atrelados ao dia, beleza? Então, dia 11/8, paradas de produção por categoria. Então aqui vai ter todas as paradas e a quantidade de paradas. Então no dia 11/8 eu tive 2 paradas, 1h40. Conforme você vai lançando, isso aqui vai popularizando, obviamente você vai tendo essa dimensão de como está indo, né, de forma rápida e automática. E aqui produção por máquina, todas as 30 máquinas aqui. Obviamente que eu lancei produção para cada uma, né? Então, quantos produtos que eu produzi por máquina e qual foi o percentual de produção. Por exemplo, a máquina 22 eu produzi 4.000, então 10% do volume do dia foi dessa máquina, 8% dessa. Então, assim, só para você ter essa referência de quantidade e percentual. Conforme você vai alterando aqui, ele vai se movimentando. Obviamente, ele zerou tudo porque eu só tenho um dia lançado, mas é um painel do dia, tá? E aqui eu fiz uma correlação das paradas de produção por máquinas e quantidade de tempo. Então, todas as máquinas, quantidade de paradas é a barra vermelha. Então, aqui eu deixei sem o número para não poluir. Então, ele foram 2 paradas, né? A barra que está demonstrando aqui nesse eixo lateral. E as horas de paradas, o tempo. Então, no dia 11/8, eu tive 2 paradas na máquina 3, representou 1h40. Conforme isso vai sendo lançado, você vai tendo essa correlação de tempo e quantidade por máquina, tá? Então, o dashboard eu fiz bem concentrado nisso, porque muitas das informações você já tem nos relatórios, tá? Então, aqui é mais para você ter uma visão geral, mas tem tudo aqui também, né? Tem tanto com relação às paradas, produções, atendimento da ordem, produção mensal e produção diária, quantidade, horas, tudo que tem, ele vai estar aqui nesse painel também. De forma automática, de forma rápida, conforme você vai lançando, as informações vão estar sempre aqui. Beleza, Gilberto?